Hoje a gente vai falar sobre BB Seguridade, por que tá caindo desse tanto e finalmente acalmar os ânimos ou deixar um pouquinho mais preocupado todos vocês que perguntaram lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, quer pedir análise de algum tipo de empresa, segue aí o Instagram que sempre eu tô olhando lá as mensagens, não consigo olhar todas, mas você pode mandar a sua mensagem que vai que eu leio a sua, a gente traz um vídeo aqui pro YouTube, beleza? Então o que a gente vai olhar hoje e é extremamente importante que você entenda e consiga fazer essas análises, porque se é um ativo que está na sua carteira ou você está tentando colocar na sua carteira, você tem que entender o cenário que ela está inserida. E preste atenção, BB Seguridade iniciou o ano lá no dia 2 de janeiro a R$ 36,42. Então hoje ela tá R$ 32,26, fechamento de ontem, ainda não abriu o mercado hoje que eu tô gravando aqui o vídeo para vocês. Ou seja, só neste ano, que é esse year to date aqui, do início do ano até a data de hoje, já caiu 11,42%. A gente sabe que seguradoras são teoricamente empresas muito seguras, como o próprio nome já diz, né? Esse trocadilho aí, porque ela tem despesa operacional e despesa financeira. A gente já conversou sobre isso aqui no canal. Se você tá caindo de paraquedas nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, eu peço e solicito um pouquinho do seu tempo para que você volte alguns vídeos aí e assista, porque eu tenho certeza que se você assistir os últimos 30 vídeos do canal, você sem sombra de dúvida vai aprender muito mais do que muito curso pago, de maneira muito mais prática, porque eu venho aqui e trago análise de verdade pra você, coisa que normalmente os cursos não fazem. E aí perceba o que aconteceu com o BB Seguridade, cara. Olha só, lá naquela época, a taxa Selic subindo pra 15, né, tava 13,75, 14 e 15. Olha só, subiu de R$ 36 até os R$ 42, foram 17% de alta. 17% de alta. E depois, quando bateu sua máxima no dia 30 de abril, 42,77, e já caiu de lá para cá 24%. 24%. Então a gente precisa entender o que levou a esse movimento de queda dos 24%. Porque alguma coisa estava fazendo com que ela subisse e depois a gente teve aí uma queda absurda. Como que eu descubro isso, Léo? Primeira coisa que você tem que fazer, isso aqui você vai levar para sua vida, tá? Isso aqui você vai levar para sua vida. Você tem que olhar quais foram os movimentos e aí a partir dos movimentos você vai procurar informação sobre esses movimentos. No dia 30 de abril não teve nada muito relevante além do desempenho mensal que a empresa soltou. Então a gente vai falar sobre isso também. Mas primeiro eu quero começar lendo o último relatório da BB Seguridade. Se a gente coloca aqui, ó, no último mês, o que aconteceu com o BB Seguridade? Caiu 3,85%. Perceba, ela estava 33,55. No dia 4 de agosto ela soltou o resultado do segundo trimestre, que a gente vai ler aqui, a gente vai ler juntos. Eu vou te ensinar a ler um relatório de seguradora. E perceba, do dia 4 até o dia 14, ela subiu 5,28%. Digita, pausa nos comentários, digita, por que subiu? Porque eu preciso ser bem sincero com você. Se você investe em BB Seguridade e não sabe por que subiu, você tá investindo meio que, né, empurrando com a barriga. Se você não sabe por que subiu, tá empurrando meio com a barriga. E depois, olha, no dia 14, ela caiu 8%. Então, o que aconteceu no dia 14? Vamos ler o resultado e depois a gente vai investigar o que aconteceu nesses dias. Porque aí eu te ensinando aqui, fazendo em BB Seguridade, você pode replicar isso para qualquer empresa. Você pode replicar para aquelas empresas merda que você tem na carteira, que eu sei que tem uns aí que tem umas empresas merda mesmo, você vai tirar esses negócios da carteira. Se você acompanhar o canal, você vai chegar o momento que você vai tirar. Por vontade própria, você vai tirar. Tanto eu te encher o saco, você vai tirar por vontade própria. Então preste atenção. Entrei aqui no RI da BB Seguridade, cliquei na parte de downloads e eu vou baixar aqui a apresentação de resultados, tá? Então vamos ler aqui primeiro a apresentação de resultados do segundo trimestre de 2025, beleza? Que saiu lá no dia 4. Lembra disso, tá? Saiu no dia 4 aqui, ó. E aí do dia 4 até o dia 14, 10 dias, ela subiu 5%. Aparentemente, se saiu o resultado no dia 4 e a ação subiu, o que você pensa? Eu penso, bom senso, assim, ó, pensamento leigo, primeiro nível, bom senso. Pô, se saiu o resultado dia 4 e a empresa subiu, é porque o resultado foi bom. Vamos ver se foi bom mesmo? Lucro líquido da empresa, 2,2 bi, uma alta de 19,7% em referência ao outro ano, esse mesmo trimestre do outro ano passado. ROI, 89%, um aumento de 15 pontos percentuais em comparação ao mesmo trimestre do ano passado. Resultado operacional, que é o quanto que ela ganha, eu já te expliquei isso, vou explicar aqui uma palhinha de novo, é o quanto que ela ganha de dinheiro fazendo o que ela realmente faz, ou seja, a operação da BB Seguridade. O que a BB Seguridade faz? Ela vende seguros. Preste atenção aqui, ó, na caneca, né? O pessoal até me zoa que eu faço muito exemplo com a caneca, mas é a única coisa que tem aqui, né? Ó, se eu sou um vendedor de canecas, vocês fazem graça. Se eu sou um vendedor de canecas, e aí eu produzo caneca e vendo caneca, eu ganho dinheiro através da
venda de canecas. Com o lucro que eu tenho, eu posso distribuir o lucro ou eu posso investir mais na empresa para produzir mais caneca, certo? Daí tudo bem, isso é uma empresa normal de canecas. Beleza, só que chegou um certo momento em que eu tava vendendo tanta, mais tanta caneca, que além de distribuir para o acionista, além de investir em novos fornos de cerâmica, além disso eu guardei um pouquinho no caixa. Agora eu ganho R$2 por lucro por cada caneca que eu vendo. Desses R$2 eu pago 50 centavos para os acionistas, eu invisto 50 centavos e o outro R$1 eu guardo no caixa. Perceba, no próximo trimestre eu vou ter o dinheiro dos R$2 vendendo caneca e eu vou ter dinheiro aqui daquele R$1 que eu investi na renda fixa. Tá rendendo. Aí já não é mais resultado operacional. Porque o que é resultado operacional do vendedor de caneca? Vender caneca. Só que ele tem um dinheiro guardado que tá rendendo no CDI. Ou seja, eu tenho aqui uma receita, um resultado financeiro. Por isso que nas seguradoras você vê isso tão... Toda empresa tem isso, tá, galera? Toda empresa tem isso. Por que a gente fala tanto disso nas seguradoras? É aí que você tem que entender. Por que a gente fala tanto disso nas seguradoras? Porque as seguradoras, ela vende o seguro pra você. Ou seja, você fica lá pagando os R$400 por mês para assegurar o seu carro, R$300 por mês para assegurar a sua casa. Você paga seguro prestamista, que é seguro sobre financiamentos, quando você vai lá financiar um carro, uma casa, alguma coisa do agronegócio, você fica pagando esse seguro. A empresa, quando ela recebe esse seguro, não é igual um vendedor de caneca que depois que vendeu a caneca tá tudo certo. Não, a empresa de seguros, depois que ela vende o seguro, ela tem que ficar com aquele dinheiro que você entregou para ela guardadinho, porque se você bater o carro, ela tem que pagar o seguro. Se você botar fogo na sua casa, ela tem que pagar o seguro. Se tiver quebra de safra, tem que pagar o seguro. Ou seja, o dinheiro que ela recebe da receita operacional tem que ficar guardadinha no caixa, porque qualquer problema tem que usar esse dinheiro para pagar o seguro pros caras. E aí esse dinheiro guardado em caixa, que agora você entende que é um montão de dinheiro, é praticamente todo o dinheiro da empresa, gera uma receita financeira. Aí agora você entende, ó, resultado operacional 1,8 bi, 11% de alta de um ano para o outro, né? Tá comparando o segundo trimestre de 2024 com o segundo trimestre de 2025. E aqui o resultado da gestão financeira, ó, ou seja, o resultado financeiro foi de R$500 milhão, um aumento de quase 70%. Por quê que subiu desse tanto? Primeiro, o dinheirinho tá guardado lá no caixa. Se ela tá fazendo mais resultado operacional, significa que ela tá pegando mais dinheirinho, colocando mais dinheirinho no caixa. E lá, um ano atrás, estava rendendo 13% da taxa Selic, tava até tentando cair ali pro 12%, né? Então, o dinheirinho do caixa estava rendendo 12%. Agora, o dinheirinho do caixa tá rendendo 15%. Taxa alta de juros prejudica praticamente todas as empresas, na verdade, e as seguradoras. Por isso que a gente fala que as seguradoras são fortes, entendeu? Resuminho básico. Só esse resuminho já era um vídeo absurdo, né? Se você aprendeu só isso aqui, já tá bom demais. Se você tá com preguiça de continuar assistindo, não quer saber o que a gente vai falar aqui, pode fechar o vídeo. Só não esquece de dar o like, tá? Aprendeu isso aí, pra mim já tá bom. Prêmios de ganhos retidos. 3,7 bi subiu. Sinistralidade caiu. Nossa, Léo, ruim? Não, óbvio que não. Sinistralidade é o quanto as pessoas acionam o seguro. Você que é a empresa de seguro, você quer que a galera aciona mais o seguro ou não? O Carlinhos, o André, que vocês tanto conhecem, a gente foi pro Goiás lá, ele tirou as fotos, inclusive, do Chá Revelação, comprou um carrinho lá e veio, tudo certo. Passou por Brasília, passou por São Paulo, passou por um monte de lugar, Chegou aqui, na hora que ele foi estacionar o carro, arranhou o carro. 2 dias de carro, acionou o seguro. A seguradora acha bom ou ruim quando o Carlinhos faz isso? Acha ruim demais, né? O André fazendo um negócio desse. Tem muita gente que confunde, é porque o nome dele é Carlos André. Às vezes eu chamo de Carlinhos, às vezes de André. Ou seja, se a sinistralidade tá caindo, é bom demais. É bom demais, porque tem menos pessoas acionando seguro. Reserva de previdência, quer dizer que o que as pessoas estão depositando na previdência, tem uma reservinha lá de previdência para isso. Arrecadação da capitalização, sabe aquele negócio de capitalização? Aquela furada que você entra? Pois é, aqui no caso da seguradora, ela faz também capitalização. Para quem não sabe, previdência e capitalização não é investimento. Previdência privada, que você investe aí no seu VGBL, PGBL, isso não é considerado investimento, isso é considerado um seguro. Tanto que quem lida com isso é a SUSEP, que é um órgão sobre seguros. Quem lida com investimento? Isso aí. CVM, né? Então, previdência e capitalização você vê dentro das empresas de seguros porque elas são consideradas modalidades de seguros, tá? Então aqui 1,8 bi de arrecadação, 24% a mais, e as receitas de corretagem 1,4 bi que subiu 5%. Então, basicamente aqui nos destaques, basicamente foi tudo bom demais, né? Tudo bom demais. Vamos descer aqui pra gente ver o que tá acontecendo. Ó, o lucro gerencial recorrente e o resultado financeiro. Comparando aqui o segundo trimestre de 2024 com o segundo trimestre de 2025, pô, foi um resultado absurdo, né? Um aumento de 20%, 1,8 bilhões de lucro lá no segundo trimestre de 2024 para 2,2 bi de lucro no resultado
deste trimestre. Léo, tem um ajustezinho aqui, né, que eles chamam de normalizado, que é o rosinha. Aqui você até consegue ver, ó, ajuste do impacto da defasagem média de um mês do IGPM na atualização dos passivos dos planos de benefícios definidos pela Brasilprev. Então ele faz um ajustezinho. Se teve valorização do ajuste, ele coloca aqui. Se não teve desvalorização, ele ajusta aqui também. O ideal é a gente comparar o lucro líquido recorrente mesmo, tá? Então seria o azulzinho aqui, mas tudo bem. Se a gente compara o semestre, primeiro semestre de 2024, primeiro semestre de 2025, teve um aumento de 14% do lucro, ou seja, opa, aumentou o lucro, tudo certo até agora. Realmente não entendi, Léo, por que a BB Seguridade tá caindo. Resultado financeiro da empresa, aumentou 55% o resultado financeiro do primeiro semestre do ano passado para esse semestre agora. Olha, dobrou o resultado basicamente, né? 70% de aumento do segundo trimestre de 2024 para o segundo trimestre de 2025. Mais dinheiro em caixa, rendendo muito mais. Então, resultado financeiro muito bom realmente. E aqui ele explica as principais variações do lucro recorrente, ó. Lá no primeiro semestre de 2024, o lucro foi de 3,7 bi. Daí teve mais prêmios emitidos pela Brasilseg, mais receita de corretagem, mais dinheiro da Brasilprev, mais dinheiro da Brasilseg aqui, comissionamento, tem que pagar o comissionamento, né? Quando alguém vende o seguro, você paga o comissionamento por ela. Outros componentes aqui de despesas operacionais mesmo da empresa, teve um resultado aí de 3,9. Então, o operacional, preste atenção, hein? O lucro todo do primeiro semestre de 2024, 3,7. Aumentou para 3,9 só com o operacional. Porém, teve também uma variação pelo resultado financeiro, ou seja, mais resultado financeiro aqui, né? Teve 258 milhões de taxa mesmo de juros. Aí teve um pouquinho de marcação de mercado aqui, o que resultou então no primeiro semestre de 2025, 4,2 bi. É muito, viu, galera? É muito. Daí aqui no relatório, ela divide nos 4 braços que ela tem. Brasilseg, que é de seguros, Brasilprev, que também é de seguros, só que dá o nome de previdência, Brasilcap, que também é de seguros, só que dá o nome de Capt por capitalização, e a BB Corretora, que é a corretagem realmente ali que a empresa tem. Então, preste atenção aqui pra gente ver esses resultados, ó. Na Brasilseg, a gente teve diminuição dos prêmios emitidos, diminuição, quem sabe por quê? Parece até que eu tô em live, é porque quando eu faço live com os alunos, eu sou bem interativo com os alunos, gosto do pessoal respondendo pra caramba. Parece que eu tô gravando o vídeo, parece que eu tô fazendo a live. Desculpa, às vezes eu faço umas perguntas aí, é pra você responder mesmo nos comentários. Os prêmios emitidos caíram na BB Seguridade, e você consegue até ver aqui do lado, ó, por que que os prêmios emitidos caíram. Olha os prêmios emitidos por ramo, preste atenção, teve uma queda no rural, teve queda no vida, teve queda no prestamista, teve queda em praticamente tudo. Por que que teve queda no rural? Quem lembra aí, né, do que tá acontecendo com o Banco do Brasil? Se o Banco do Brasil faz menos empréstimo rural, existe menos necessidade de seguro rural. E olha só para você ver o quanto que a BB Seguridade é forte nesse ramo, afinal ela é realmente detentora de quase todo o market share. 46% de todos os seguros de agronegócio no Brasil é da BB Seguridade. Aí presta atenção, o Banco do Brasil vai lá e empresta o dinheiro pro agronegócio. Para poder sair o empréstimo, o banco exige um seguro prestamista. O que que é o seguro prestamista? O banco chega e fala assim para você, pô, eu vou te emprestar 300 mil reais, eu tenho que ter um seguro, porque se você não me pagar esses 300 mil, como é que eu vou fazer? Você não tá me deixando nem garantia. Aí tem um seguro prestamista, que o próprio devedor que vai pegar esse crédito tem que pagar. Aí o devedor paga esse seguro, porque caso ele fique inadimplente, a corretora dá uma cobrida lá nesse financiamento. Então, primeira coisa, o Banco do Brasil empresta seguro prestamista. E aí depois que o agricultor pegou esse dinheiro, eu tô pagando lá, eu peguei 300 mil emprestado, tô pagando seguro prestamista e tal, agora eu vou investir esses 300 mil reais aqui na minha roça. Eu vou comprar leitão, vou comprar gado, vou comprar soja, vou fazer o escambau aqui, eu vou ganhar dinheiro demais. Isso o agricultor, beleza? E aí ele ficou com medo por causa do clima. Tá plantando lá soja, ficou com medo por causa do clima. Ele vai lá na BB Seguridade e fala, pô, preciso de um seguro aqui do agro, seguro rural. Ou seja, só no empréstimo do Banco do Brasil, a BB Seguridade consegue fazer 2 seguros, o que é bem parecido na Caixa Seguridade. A Caixa Econômica, quando ela empresta dinheiro para poder fazer uma Minha Casa Minha Vida da vida, ela tem que sim, também exigir um seguro prestamista e também, às vezes, cai ali o seguro habitacional, que é para segurar a casa, né? Então, teoricamente, você consegue já entender o porquê que os prêmios emitidos caíram. Olha o prestamista caindo pra caramba aí, ó. Olha o rural caindo aqui, caiu pouco, porque já tinha caído bastante no trimestre anterior. Então perceba, é por isso que teve menos prêmios emitidos, menos gente assinando seguro, né? Menos gente pagando seguro. Só que os prêmios retidos ficaram elas por elas. O que que é os prêmios retidos? Esses prêmios retidos, eles sempre virão depois. Então a gente tá vendo o resultado agora no primeiro semestre de prêmios que foram vindo depois, sempre no vencimento
vencimento do contrato. Por exemplo, o Carlinhos fez lá o contrato de seguro com o carro dele, tá? Ele paga R$400 por mês. Se ele passar o ano inteiro e não acionar o seguro e o vencimento do contrato fechou, né? Acabou o ano, venceu o contrato. Para ele ter o seguro de novo, ele tem que fazer um novo contrato. Perceba, todo aquele dinheiro que a seguradora recebeu, agora ela não tem mais obrigação de pagar o Carlinhos se o Carlinhos bater, a não ser que ele faça um novo contrato. E aí, outra história. Então, todo esse dinheiro que ela captou agora virou lucro, prêmio retido, né? Prêmio retido. Então, esses prêmios retidos aqui de 7 bi, eles não vieram dos seguros vendidos agora. São os seguros vendidos anteriormente, beleza? Nossa, tá bastante conteúdo essa aula aí, hein? Tá bastante conteúdo. Se você não deixar o like, rapaz do céu, eu tô triste mais da conta. Olha isso aqui, 28 mil views no vídeo que a gente postou ontem do XPML. Foi absurdo o que eu te ensinei ali, de verdade, foi absurdo o que eu te ensinei ali. Se você não assistiu e você investe em fundos imobiliários, faz muito sentido você assistir esse vídeo, nem por causa do XPML, é por tudo que eu te ensino ali. E olha, 28 mil views, só 6 mil likes, pô. Custa nada você clicar no botão do like aí, clica logo, rapaz. Os indicadores de desempenho também são importantes. Se você ver a sinistralidade, ela caiu, mas o comissionamento aumentou, ou seja, eles estão pagando mais comissão pela venda, a sinistralidade caiu, isso é muito bom, e as despesas administrativas continuam elas por elas. Então, quer dizer que a empresa está conseguindo crescer, está conseguindo emitir mais prêmios, está conseguindo aumentar o lucro, mesmo sem aumento muito de despesa, né? Se a sinistralidade tivesse subido pra caramba, aí ia diminuir um pouquinho esse lucro, mas não foi o caso. Aqui a gente consegue ver o resultado financeiro, foi 311 milhões de reais, e o lucro líquido consolidado recorrente, 1,2 bi só da seguradora, tá? Só da Brasilseg, 1,2 bi só da Brasilseg, então. Depois, a Brasilprev, que são as previdências, menos contribuição, inclusive explicado pelo aumento do IOF. É óbvio, não tem como falar que não, né? Muita gente faz previdência para sucessão patrimonial, e aí agora com essa cacetada de 5% no IOF, era óbvio que ia diminuir mesmo as contribuições nas previdências. Aí captação diminuiu, ou seja, teve na verdade resgate, né? Olha só, teve muito mais resgate. Então a gente não teve aumento aqui, isso aqui não tá acontecendo só na BB Seguridade, tá acontecendo em todas as empresas de previdências. E aí o lucro líquido recorrente ainda ficou maior do que o segundo trimestre de 2024, porque hoje, apesar de não conseguir captar mais, tá captando, né? Pensa aqui, ó, diminuiu 21% da captação, mas isso não quer dizer que não tá captando. Então pensa comigo, no trimestre anterior captou 100, nesse captou 100, no próximo vai cair 20% da captação, ou seja, vai captar 80. Mas perceba, eu tô produzindo o resultado do 100 mais 80, é cumulativo. Então é óbvio que com o passar do tempo, cada vez mais esse resultado teoricamente tende a aumentar, se as pessoas não resgatarem mais do que for contribuído, né? Então, teoricamente é normal que esse resultado esteja crescendo aqui aos pouquinhos, mas que esteja crescendo. Mesmo ela diminuindo a taxa de gestão, né? Diminuiu ali a taxa de gestão de 0,92 para 0,87, mesmo assim o lucro foi maior, 416. Na Brasilcap, que são as capitalizações, mesmo o pessoal é muito desinformado, né? Parou de contribuir na previdência por causa do IOF, mas a capitalização continua igual. Olha lá, aumentando captação de capitalização, 11% de aumento. Daí a capitalização tem aquele negócio, né? Se você contribuir aqui R$50, você vai concorrer todo mês a um prêmio de 100 mil reais, não sei o que, aquela história, né? Que não faz sentido, não faz sentido. Teve os sorteios aí pagos, ó, 31 milhões de pagamento desse sorteio, pra você ver que faz sentido demais pra seguradora fazer isso, né? Porque senão, como que ela pagaria 31 milhões de sorteio se não fizesse sentido pra ela? Olha o lucro que ela teve. Pagou 31 milhões de sorteio e ainda teve um lucro aí de 74 milhões. Muita coisa. E da BB Corretora, aqui, toda vez que ela vende uma previdência, toda vez que ela vende a capitalização, toda vez que ela vende um seguro, ela tem uma taxinha de corretagem. É uma corretagem literalmente. E aqui você consegue ver como ela vende muito mais seguro, a maior parte da corretagem, do ganho da corretagem da BB Corretora é por seguros. Aí tem aqui capitalização e previdência, o que fez um lucro inclusive muito bom. Olha o tanto tá ficando relevante esse lucro aqui da corretora, né? 884 milhões. Então 884 milhões, mais 74 milhões, mais 416 milhões, mais 1,2 bilhões aqui, gerou o resultado de lucro líquido que foi 2,2 bilhões de reais aí no resultado da empresa. Muita gente estava pensando que o resultado ia cair. No trimestre passado, o primeiro trimestre de 2025, foi de 2 bi. Muita gente pensou que ia ou ser 2 bi, né? Muitos analistas, muitas casas, BTG, um monte de gente, muitos analistas falaram que ia cair ou manter em 2 ou cair para baixo de 2. E aqui a gente teve um resultado acima do esperado, 2,2 bi. Mas é óbvio que a empresa sabe que vai enfrentar dificuldades por conta do Banco do Brasil, vai enfrentar dificuldades com toda certeza, e aí eles fizeram um novo guidance, fizeram uma revisão do guidance. Olha só, a projeção anterior era para o resultado operacional não decorrente de juros, ou seja, que não leva em consideração a parte financeira, fosse de 3 a 8%. E realmente, ó lá, no primeiro semestre eles já aumentaram 7,4% resultado operacional. Só que a projeção revisada foi para 1
204. Ou seja, eles projetaram abaixo do que aquilo que teoricamente eles já têm, né? É óbvio que isso aqui foi 7,4% de aumento no primeiro semestre. Então, se ele só continuar e não aumentar mais nada, esse número aqui tem que ser dividido por 2, ou seja, 3,6, 3,7 ali seria o resultado. Isso aqui, essa projeção revisada, foi basicamente falando assim, Léo, eu não espero crescer mais nada, eu não espero aumentar o meu resultado operacional no terceiro e nem no quarto trimestre. É isso que ele tá falando, eu não espero. Os prêmios estavam de 2 a 7 e emitiu muito menos, né? Foi 3,4% negativo. E aí a projeção também mudou. Eles também não esperam melhorar isso aí não. Vai manter mais ou menos nisso aí mesmo. Mesmo se eles mantiverem o que eles estão tendo agora, vai ser isso aqui dividido por 2, ou seja, 1,6, 1,7 negativo, ou seja, ficando dentro da banda. Também espera ficar estático teoricamente. E as reservas aqui era para crescer para 12 a 16% e agora vai ficar entre 9 e 12%, ou seja, menos captação também de previdência. Ou seja, a BB Seguridade jogou um balde de água fria falando assim, galera, eu não espero crescer mais, eu espero que vocês entendam, a gente tá enfrentando um momento agora difícil, o Banco do Brasil sofrendo pra caramba, você sabe que o nosso negócio cresce junto com o Banco do Brasil, na verdade, não é nem por conta do Banco do Brasil, mas é por conta do agro, né, eu sou exposto ao agro, o Banco do Brasil também é, então se ele tá sofrendo por causa do agro, é óbvio e evidente que eu também vou sofrer, não por causa do Banco do Brasil, eu não tenho uma dependência do Banco do Brasil, mas eu tenho uma dependência do agro, imagina, 46% do agro é segurado por mim, Léo, se o agro tá mal, não tá pegando seguro, não tá fazendo empréstimo, tá meio desacelerado, é óbvio que eu vou sofrer, Léo. E eu concordo com ela, né? Isso aqui ficou até bom pra gente fazer nossas previsões conservadoras. Ou seja, a gente vai só replicar o que a empresa já fez hoje e aí, inclusive, podemos tirar um pouquinho pra gente ser mais conservador ainda e calcular o nosso preço teto. Então, perceba, aqui a gente entendeu que, sim, a empresa teve um resultado melhor do que o esperado. Melhor do que o esperado. Mas com previsões, ó, presta atenção, com previsões de manter o resultado ou piorar o resultado nos próximos trimestres. O mercado, ele antecipa tudo. Então ele quer vender agora que tá caro, porque esse pessoal tá falando que vai cair depois, né? O próprio BB Seguridade tá dando a entender de que se o resultado vai cair, se o lucro cair, a cotação cai também, o pessoal já começa a vender. Esse é um dos pontos. Mas não só isso. Outra coisa que a gente também teve aqui, eu vou entrar aqui no site de RI e a gente vai ver um comunicado aqui. Na parte de comunicados, eu vou clicar em ver todos. E na parte aqui, ó, de dividendos, eu vou clicar aqui pra gente ver o que foi lançado lá de dividendos. Perceba, esse aqui do dividendo eu cliquei e não era o que eu queria, tá? Esse aqui foi solto no dia 30 de junho. Eu queria esse outro aqui, que é o fato realmente explicando o que vai ser feito e qual o dia que vai ser pago. Que tá aqui em avisos acionistas, dividendos do primeiro semestre de 2025. Eu clicando aqui, você consegue perceber que a BB Seguridade falou o seguinte, ó. Presta atenção que agora nós descobrimos, o porquê que dia 14 a ação caiu 7,16%. Olha que loucura, né? Exatamente no dia 14, ó. Exatamente no dia 14. Então o que aconteceu? Olha o que tá escrito aqui, ó. A BB Seguridade vai pagar R$1,94 por ação de dividendos e terão como base, data com a base acionária de 14/8. Ou seja, se você dormir com a ação no dia 14/8, você vai receber esse 1,94 da empresa. Inclusive esse 1,94 aqui foi ajustado, deu um pouquinho mais do que 1,94. Inclusive eu já recebi esse dividendo, vamos até entrar aqui na minha carteira, ó. Vou aqui parte de proventos. E aqui BB Seguridade, olha só o quanto que eu recebi, ó. 1.912 só de BB Seguridade. E olha que nem a maior posição da carteira, como se eu já estivesse recebendo um salário mínimo em um dos pagamentos de BB Seguridade, que ela paga 2 vezes no ano, né? E aí você já vai aprender outra coisa. Então anota isso aí, tá? Dividendo, pagamento, distribuição ao acionista sai do caixa da empresa. Então imagina que eu tenho uma empresa que tem uma caneca de R$2 e um caixa de R$2. Quanto que vale essa empresa? Tem uma caneca que vale 2 e um caixa que vale 2. Quanto que vale essa empresa? R$4, que é o R$2 da caneca, mais os R$2 que tá no caixa. Aí eu falo assim, vou distribuir os dividendos para os acionistas. Aí eu pego esses R$2 e distribuo. Agora a empresa só tem a caneca de R$2. Quanto que vai valer a empresa agora? É, meu amigo, nossa, essa sensação de que você tá entendendo é boa demais. R$2 só a empresa vai valer, porque ela distribuiu o dividendo. Ou seja, todo o dividendo que é distribuído sai do caixa da empresa. E aí acontece um fenômeno contábil chamado DataX, que é justamente isso aqui que você tá vendo. Olha só que bonito. No dia 14 ela tá valendo R$35,32. E aí, como ela tirou R$1,94 do caixa, ela tem que valer pelo menos R$1,94 a menos. Porque imagina, tirou do caixa dela, então a empresa não vale mais aquilo tudo. Não vale mais os R$35, que ali naqueles R$35 estava sendo considerado também R$1,94. Então caiu lá, ó, para R$32,79. Caiu até mais do que R$1,94, né? Caiu R$2,53. Porque teve o fenômeno da DataX e aí mais um pessoal vendeu posterior, porque compra só para receber o dividendo, aí cai a DataX, eles já aproveitam para vender
vender e é isso. Que não faz muito sentido, tá? Eu tenho uma aula dessa na mentoria absurda, não faz sentido isso. Então essa primeira queda aqui, você já entendeu. DataX, básico, simples. Agora essa outra queda aqui de 1,62, o que será que foi? O que aconteceu? Essa outra queda aqui de 1,62%, meu amigo, se você for caçar pelo em ovo, você não vai encontrar não. Você não vai encontrar não. Isso aí é queda de variação de mercado mesmo. Lembra? Você está na renda variável e a renda variável varia. Tem muita gente fazendo empréstimo, inclusive, alugando ações de BB Seguridade para poder vender descoberto, que causa variação da cota. Própria maior força de venda do que maior força de compra. Você percebe aqui que do dia 21 para cá já subiu 1,99. Então, essas variações pequenininhas, isso aí você não vai encontrar motivo. É um mercado que é louco mesmo, fica comprando, vendendo, isso é renda variável. Se a sua casa estivesse negociada na bolsa e você conseguisse ver lá o preço todos os dias ia alterar o preço, porque é renda variável. Como você não vê, você tem a sensação de que o preço não está variando, mas está variando. Todo ativo que está na renda variável, ele varia o preço, por isso que chama renda. Pois é, e é por causa da renda que ela gera também, que é variável. E aí, para completar o vídeo e a gente ir para o preço teto projetivo aqui dentro da Ward, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui, que é outra coisa que provavelmente você não sabia. Dentro do RI das seguradoras, isso é específico das seguradoras, a gente tem o desempenho mensal. Ela tem que fornecer esses dados para a SUSEP, e aí a gente consegue ver esses dados que foram emitidos para poder a SUSEP conferir. Então você clica em desempenho mensal, e aqui você vai conseguir ver os lançamentos mensais. Dia 25/8, anteontem, ela soltou esse informativo mensal de desempenho. A gente consegue verificar ele aqui, ó, informativo mensal, dados da SUSEP de junho de 2025. A gente consegue prever o que vai cair a mais, né? O que tá acontecendo ali na BB Seguridade. E perceba, ó, aqui ela dá um gráfico muito bom, que é BB Seguridade versus o mercado sem a BB Seguridade. Então, como que a BB Seguridade tá se desempenhando e como que o mercado sem a BB Seguridade tá desempenhando. Perceba, a BB Seguridade não teve alteração do seguro de vida nos prêmios emitidos por seguro de vida. O mercado como todo cresceu 9,3%. Prestamista caiu quase 25%, o mercado como todo cresceu 2,2%. Isso aqui era natural que ia diminuir mesmo, isso em todas as seguradoras, porque ninguém tá querendo emprestar agora 15% de juros, né? Mas na BB Seguridade teve ainda maior esse impacto por conta dos empréstimos e esses prêmios emitidos serem mais pro agro, né? E isso, inclusive, a gente consegue ver que teve uma recuperação neste trimestre do agro. Olha lá que bonitinho. O mercado como todo subiu 3,6% e a BB Seguridade subiu 7,1%. Muitas vezes eu já te mostrei esse gráfico aqui e o crescimento do rural tava na casa de 20, 30, 40%, enquanto no mercado tava 2, 3%, porque é o destaque da BB Seguridade. Mas neste momento o agro tá sofrendo, né? Residencial cresceu também e o empresarial também cresceu. Isso aqui é a comparação de junho de 2025 com junho de 2024. Se a gente leva em consideração o semestre, você consegue ver aqui que no geral, no semestre, a empresa, a BB Seguridade, emitiu 3,4% a menos de prêmios, enquanto o mercado como um todo emitiu 10,6% a mais de prêmios. E aqui embaixo a gente consegue ver a parte de previdência e perceba a contribuição, olha, tanto na BB Seguridade quanto fora da BB Seguridade, caiu demais a contribuição para a previdência. Por quê? Por causa do IOF, né? Por causa do IOF. E aqui, inclusive, ela traz, ó, o volume das contribuições contraiu 40,6% em relação a junho de 2024 e vale destacar que no mês houve o início da cobrança do IOF sobre os planos de VGBL, conforme os decretos novos lá do Haddad, né? Nesse sentido, para a adequação dos sistemas operacionais às novas regras, aportes que excedem os limites estabelecidos na norma foram temporariamente suspensos, impactando diretamente no volume de contribuição. Teve uma queda absurda da contribuição média diária aí na parte de previdência. E na capitalização, esse negócio aqui, eu não sei como que esse negócio sobrevive, mas o pessoal, não sei, talvez não assiste aqui. Se você conhece alguém que tem capitalização, manda o canal pra eles, porque eu vou bater tanto na cabeça deles falando, pô, capitalização não compensa, meu amigo, faz conta. O maior problema do brasileiro é que não faz conta, né? Mas enfim. Ou se você quiser deixar ele sofrendo também, vai virar lucro para você na BB Seguridade, né? Então a gente já consegue perceber que sim, o prestamista vai continuar sofrendo, o rural provavelmente não vai crescer. Então pode ser que realmente, provavelmente no próximo trimestre, o terceiro trimestre de 2025, da BB Seguridade venha pior. Eu já fiz a minha tarefa de casa e comparei os principais indicadores com a Caixa Seguridade. Se você quiser um vídeo comparando BB Seguridade e Caixa Seguridade, que aqui eu tô analisando só BB Seguridade. Se eu fosse analisar a Caixa Seguridade aqui também, ficaria 1h30 de vídeo, né? Eu sei que alguns gostam, mas tem muito mimizento por aí. Se você chegou até aqui, inclusive, provavelmente você não é um mimizento. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, você vai me ajudar demais. Nossa meta é bater 1 milhão de inscritos até dezembro. E olha só, já estamos quase no mês 9, falta 3 meses. A gente tem que fazer algum milagre. É Deus que tem que ajudar nós aqui. Então faz uma oração. Além de deixar o like, eu vou abusar de você e pedir uma oração. Então se quiser o vídeo de Caixa Seguridade, deixa aí nos comentários, que se realmente for muito relevante, pessoal querendo aí o vídeo de Caixa Seguridade, eu gravo um vídeo só comparando as duas, beleza? Vamos calcular o preço teto projetivo então? Para calcular o preço teto projetivo aqui na Ward é bem fácil.
facinho. A gente clica aqui em a parte de análise avançada, que inclusive tá evoluindo muito, hein? A Horse tá evoluindo muito. E aí, pra gente fazer esse projetivo, a gente precisa do payout, a gente precisa do lucro projetivo e a gente precisa do yield mínimo que a gente quer comparar, tá? O payout médio da empresa gira em torno de 85, 90, 92%. É uma empresa que distribui pra caramba, então eu vou continuar mantendo aqui nos 85% de payout. Ah, Léo, não sei como que eu vejo o payout da empresa, não sei o que e tal. Primeiro, dá pra você olhar no Investidor 10, ali no Investidor 10, olhando a própria empresa, aí você consegue ver o histórico de dividendo. Isso aqui não costuma te trair, tá? Essa média aqui da empresa não costuma te trair. Ah, Léo, deu 126% de payout. É, realmente, porque aqui, inclusive, se a gente dá uma olhada, que inclusive no próprio notificação, ó, esses dividendos que estão sendo pagos são referentes ao primeiro semestre de 2025, mais adicionados dividendos prescritos referentes ao segundo semestre de 2021. Então, teve um pagamentinho a mais mesmo, tá? O que sempre vai acontecer porque os prêmios são emitidos posteriormente. Mas, em geral, você pode usar aí como maneira conservadora 85% de payout na BB Seguridade, que essa é a característica da BB Seguridade, pagar muito mesmo. Se a gente olha agora o lucro projetivo, a gente tem que fazer algumas análises. Perceba, o nosso lucro do primeiro semestre na empresa foi de 4,2 bi. Certo? Esse foi o lucro do primeiro semestre da empresa, 4,2 bi. Então a gente tem algumas projeções que a gente pode fazer. Ela falou, inclusive no guidance, deu a transparecer de que ela vai manter esse mesmo resultado. Ela não colocou nenhum guidance forçando um crescimento maior dela. Não, ela colocou um guidance falando assim, pô, ou eu vou ficar nisso ou eu vou cair um pouquinho. Teoricamente eu vou ficar nisso aqui mesmo. Então a projeção foi basicamente essa, né? Pra nos dizer isso. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar os 4,2 bilhões ali e multiplicar por 2. Se a gente repetir e projetar que no segundo semestre a gente vai ter o mesmo resultado do primeiro. Então daria um lucro de 8,4 bi. Perceba o tanto que a gente estava sendo conservador no último lucro projetivo que a gente colocou aqui, ó, 7,5 bi. Então eu vou colocar aqui 8,4 bi, tá? 8,472 bi. E agora a gente pode brincar da seguinte maneira: quanto você acha que vai ter de crescimento a menos no segundo semestre? Ah, Léo, eu acho que vai cair 10% do lucro. Então é só você vir aqui e diminuir 5%. Por que 5%? Aquilo que eu tô considerando o ano inteiro, né? Então aqui você pode ir projetando do jeito que você quiser. Eu acho que vai cair 10% mesmo, Léo. Ou seja, 20% do lucro do segundo semestre comparado ao primeiro semestre vai cair 20%. Beleza, pode projetar aqui, tá tudo certo. E aí você consegue ir fazendo aqui as suas projeções mais ou menos. Ah, não, Léo, eu vou contra o mercado. Eu acho que vai subir. Sendo bem sincero, é muito melhor que você seja pessimista do que você ser otimista. Quando você é otimista, você só é surpreendido com notícias ruins. Quando você é pessimista, você sempre é surpreendido com notícias positivas. Ou seja, é muito melhor você ser pessimista ou pelo menos conservador e ser surpreendido de maneira positiva, né? Então, teoricamente, dá pra gente esperar aí um lucro projetivo entre 7,5 até 8,4 bi. Eu vou colocar aqui, ó, uma projeção de queda de 8% aí, dando aí um lucro projetivo de 7,8. Não tem como prever, tá, galera? Por isso que a projeção não tem como a gente prever. E aí, exigindo o yield mínimo aí de 8,5%, o preço teto da empresa fica na casa dos 38, hein? Fica na casa dos 38. Ah, Léo, eu quero exigir mais, eu quero exigir 10%. Ainda assim, você tem margem pra comprar, né? 10% é bagaceira, é muita coisa. A empresa hoje tá cotada a 32,26, mesmo assim você consegue uma margenzinha. Eu gosto de uma margem de pelo menos uns 10, 20%. E como o Décio Bazin fala, você poderia exigir só 6%, daria uma margem de 71%. Só que óbvio, né, nas seguradoras a gente pode exigir um pouquinho mais. Por isso que normalmente eu exijo aí um yield mínimo aí de 8,5 nas empresas que tem maior previsibilidade, seguros, empresas de transmissão. Eu gosto de exigir pelo menos uns 8. Tá colocando 8,5 aqui e aí fica com a margem de segurança de 20%. E tem uma coisa aqui que dá até pra gente fazer um ajuste. Tá vendo aqui a quantidade de papéis? Eu tô dividindo todo o lucro projetivo, que vai ser 3,9 por ação, R$ 3,90 por ação, pelo papel, pelo número total de papel para chegar nesse número, né? Então pega esse lucro projetivo, divide por esse número de papéis, dá 3,9. Só que, perceba, dá pra gente fazer um ajuste pequeno aqui. Se eu pego este lucro aqui, ó, por quanto eu deveria dividir? Pelo número total de papel. Só que esse aqui é realmente o número total de papel? É. Esse aqui é realmente o número total de papel. Eu até abri aqui pra vocês, ó, composição acionária da BB Seguridade. Perceba, o total de papel é realmente 2 bilhões de papéis. Só que temos algumas ações em tesouraria e você pode fazer esse ajuste, tá? Todas as empresas que têm ações na tesouraria, você tem que tirar essas ações da tesouraria da conta. Por quê, Léo? Porque as ações de tesouraria, elas ficam meio que canceladas, bloqueadas de recebimento. Então, o dividendo vai só para as outras ações. Ou seja, se a gente fosse fazer o ajuste aqui, teoricamente a gente pegaria ali aqueles 2 bilhões, que é o número de papel real, menos as ações na tesouraria, que é 58.785.091. Ou seja, o número de ações reais aqui da BB Seguridade seria 1,94 bi, né? E aí, dividindo aqui pelo lucro que a gente projetou de 7,7 bi, olha lá, o DPA, na verdade, seria de 4,01. 4,01. E aí, isso aqui, dividido por 0,085,
que é os 8,5% de dividendo, daria um preço teto aí de R$47, né? R$47. Você viu que deu uma diferença meio grande, né? Ó, de 38 para 47, porque realmente aumentou aqui 10 centavos do lucro projetivo. Então, realmente, na minha opinião, BB Seguridade está barata. Mas aí eu deixo uma dúvida na sua cabeça. Será que tá mais barata do que a Caixa Seguridade? Será que tá mais barata? Porque a gente ainda não estudou Caixa Seguridade. Pode ser, inclusive, que essa seja uma empresa que vai entrar nova na nossa carteira. Não sei, depende do preço. Se você quiser acompanhar o vídeo da Caixa Seguridade, vou trazer aqui no canal, é só você sinalizar aí nos comentários que você realmente quer. Se você gostou desse vídeo, você gosta desses vídeos de análise completa, né? Porque aqui a gente fica realmente 30, 40 minutos. Tem como eu fazer uma análise dessa em menos tempo. Tem gente que quer análise em 10 minutos. Aí tem vários canais que fazem análise em 10 minutos. Só chega, abre o relatório, vai lendo com você, não te explica nada e pronto. Aí se você já tá nesse nível, pode ir pra esses canais mais básicos aí, beleza? Aqui o negócio vai ser pauleira pra te honrar e honrar seu tempo. Aqui você tá aprendendo de verdade. Espero que você tenha gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo que será excepcional.